A Grécia Clássica, apogeu do pensamento moderno do Ocidente, fonte da democracia, da filosofia, da razão e do mito eterno. Os poetas gregos falavam de uma época fantástica anterior à história escrita, uma época de deuses e de heróis, de monstros e de guerras épicas. Até ao século XX pensava-se que eram apenas fábulas. Um inglês excepcional chamado Arthur Evans ensinar-nos-ia que as histórias dos poetas continham verdades muito mais profundas. Evans descobriria a cultura minoica, uma deslumbrante civilização perdida no tempo, construtora do mítico labirinto e nação dos desaparecidos habitantes da Atlântida. Atlântida, o mistério dos minoicos. Nos finais do século XIX, os historiadores defendiam que o esplendor da Grécia Clássica surgira da obscuridade dos tempos, como um sol brilhante. Não existiam indícios de que houvesse qualquer civilização ocidental que tivesse antecedido o aparecimento dos gregos, 800 anos antes de Cristo. Arthur Evans dedicaria a sua vida a ampliar os limites da história. Arthur Evans nasceu em 1851, num período de revolução científica. O seu pai, John, era milionário e um arqueólogo pioneiro. O trabalho de John Evans situou o nascimento da civilização humana muito antes do que se defendia, conceito que a elite académica de Oxford rejeitava. Foi então que o jovem Evans entrou na liça. Aos 30 anos havia deixado a sua marca como estudioso e também como um aventureiro bastante audaz. Em 1882, o inquieto Evans cumpriu pena num cárcere bósnio pelo seu apoio a grupos radicais que tentavam derrubar o domínio austríaco. A vida de Oxford, comparada com estas aventuras, enfadava-o. Desejava iniciar outra grande empresa e as recentes descobertas na Grécia proporcionaram-lhe a desculpa de que necessitava. O que motivou o entusiasmo de Evans foram as incríveis descobertas de um alemão chamado Heinrich Schliemann. Schliemann seguira uma pista com quase 3.000 anos de antiguidade. A pista fornecida por Homero, o grande poeta cego, autor da obra-prima considerada a primeira epopeia do mundo ocidental, a Ilíada. A crónica do sangrento assalto grego à cidade-estado de Troia, para resgatar a bela Helena. Uma missão desesperada que se tornou vitoriosa quando os gregos enganaram os troianos e entraram na cidade escondidos dentro de um gigantesco cavalo de madeira. Em 1873, Heinrich Schliemann, com a Ilíada numa mão e uma pá na outra, anunciou que ia encontrar as ruínas da antiga Troia, na atual Turquia. O arqueólogo alemão pôs a descoberto uma grande cidade enterrada sob milénios de escombros, uma cidade que, segundo ele, só podia ser Troia. E enquanto a sua mulher usava um valiosíssimo tocado encontrado nas ruínas, Schliemann apregoava o renascimento de Helena, de Troia. O mito troiano tornara-se realidade. Mas Arthur Evans dirigiu-se até à última descoberta de Schliemann, a mais espetacular: Micenas, a cidade mística do esplendor grego. Segundo Homero, Micenas era a cidadela do grande rei Agamenon, que dirigiu o ataque grego a Troia. Uma fortaleza cujas inquietantes e imensas muralhas eram obra do gigante Cíclope. De novo, as palavras de Homero permitiram que Schliemann efetuasse descobertas incríveis. Túmulos dignos de ilustres aristocratas,
as espadas do exército de Agamenon, o ouro da corte real e o que Schliemann acreditava ser a máscara funerária dourada do próprio Agamenon, um poderoso rei que, segundo a lenda, foi assassinado pela sua própria mulher. Arthur Evans estava obcecado com o enigma de Micenas. Fora um baluarte de riqueza, de poder e de arte. Até que de repente Micenas se desmoronou, destinada a sobreviver apenas nas linhas dos poemas de Homero. Uma fortaleza em solo grego e ainda assim tão distinta da Grécia clássica. Questionou-se sobre quem vivera nela. Evans estava convencido que um povo suficientemente avançado para construir esta esplêndida cidade tinha de ser alfabetizado. Throughout what is now the civilized European area, there must have once existed systems of picture writing such as still survive among the more primitive races of mankind. O destino de Arthur Evans seria desvendar este mistério. Em Atenas, depois de se encontrar com Schliemann na sua própria casa, as perguntas atropelavam-se na sua cabeça. Entre os objetos de Micenas, havia um que o intrigava. Um antigo anel decorado com a imagem de um polvo. Por que usaria uma terra sem saída para o mar a imagem de um polvo como emblema? Evans especulou. Era Micenas simplesmente um enclave avançado do Mediterrâneo antigo. Evans tinha uma pista e começou a investigar mais. Ano após ano viajou para a Grécia para encontrar indícios de uma cultura anterior à que construiu a Acrópole. Em 1892, escreveu à sua mulher Margaret, em Inglaterra, sobre uma incrível descoberta. Yesterday, I was grubbing below the Acropolis and picking out fragments of pre-Mycenaean vases, which no one here seems to have heeded before. Uma pista que sugeria que antes da época dourada da Grécia tinha existido outra igualmente importante, mas totalmente desconhecida para os modernos historiadores. Evans procurou mais objetos pré-clássicos nos mercados gregos. Encontrou umas pequenas pedras gravadas num trabalho parecido com um anel com o polvo de Micenas. Quando perguntou de onde procediam estas pedras, verificou que não eram de Micenas, no continente grego, mas sim de uma ilha recôndita, a 320 km de distância. Creta. Creta, uma ilha mágica, lendária. A sua incomparável beleza e o seu poderoso rei aparecem também descritos nos poemas homéricos. In the middle of the wine-dark sea, there is an isle called Crete, a ravisher of eyes, washed by the sea. On Crete are many cities. The greatest is Knossos, where King Minos ruled, in council with mighty Zeus. Segundo a mitologia grega, Zeus, rei dos deuses, disfarçou-se de touro e violou a mortal Europa. Europa deu à luz 3 filhos. Um deles foi Minos, destinado a governar os mares com a primeira armada do mundo.
Seguindo as tabuinhas minoicas, o mito de Minos levou Arthur Evans ao sul. Em Creta chegaria ao encontro entre o mito e a realidade. Entraria no fantástico reino de Minos. Em março de 1894, o aventureiro inglês Arthur Evans chegou à ilha de Creta. Dominado por uma obsessão pelo mundo antigo que o haveria de perseguir o resto da sua vida. Creta era então um lugar parado no tempo. Uma terra arrasada pelo conflito entre os muçulmanos no poder e a maioria cristã. Pouco restava do passado esplendoroso de que a ilha gozara. Alô, Cresci. Alô. Thank you. Alô, Evans encontrou o que procurava. Mais pedras gravadas, como as que havia visto no mercado de Atenas. Gemas antigas das aldeãs luziam como amuletos. How much, ma'am? 10 drachmas. The engraved gems show that there was here a considerable perfection in art, and excavation may bring untold treasures to light. The golden age of Crete lies far beyond the limits of the historical period. Evans trocou a aventura pela arqueologia, guiado como Schliemann por Homero. A sua busca levou-o até uma planície coberta de erva, onde, segundo a lenda, se erguera um palácio chamado Knossos. At Knossos itself, it was well known that there was an ancient site, and an important one. And the name Knossos is well known from mythology as one of the important cities, the most important city of Crete itself. So he arrived here with the intention of acquiring the land on the ancient site. Talvez debaixo deste prado estivesse a mítica guarida do feroz Minotauro, metade homem, metade touro, descendente bestial da esposa de Minos, Pasífae. Tal era o poder de Minos que pedia a Atenas que oferecesse ao monstro um sanguinário tributo de 7 homens jovens e 7 donzelas, que eram sacrificados para aplacar a ira do rei Minos. Até que o heróico desceu, entrou no labirinto e matou a besta. Evans ansiava escavar o lugar que fora o cenário desta cruel história. Mas a única forma de conseguir a autorização era comprando as terras ao seu proprietário. O regateio pelo terreno durou 6 anos. Café. Δύο καφέδες είναι πολλά. Εδώ, από εκεί μέχρι εκεί, θα τα σκάσεις εδώ πέρα, είναι πολλά τα εκτάρια εδώ πέρα. Κοίτα εδώ. Um período frustrante que se mostrou tremendamente duro para Evans devido à morte da sua mulher. I don't think anyone can ever know what Margaret has been to me. All seems very dark and without consolation. Em 1897, outro duro golpe. O povo de Creta debatia-se com uma cruel guerra civil. Quando estava prestes a desvendar uma grande descoberta, Arthur Evans teve de regressar à Inglaterra e esperar.
No final da guerra, Creta era independente. A escavação foi autorizada e o regateio pela propriedade continuou. To his almost inexhaustible powers of obstruction, I can pay the highest tribute. However, after encountering obstacles and delays of every kind, I was able at the beginning of 1900 to purchase the whole. Evans pediu a um prestigiado arqueólogo que o ajudasse nos trabalhos de escavação. Could you come supervise, under my direction, important excavation, Knossos? Personal affair terms, 4 months, £60, and all expenses paid. To begin at once, Evans. Foi assim que Duncan Mackenzie supervisionaria a escavação. Deu início a uma associação com Arthur Evans que duraria 30 anos. Para conservar a harmonia na conflituosa ilha, Evans insistiu em que a sua equipa integrasse tanto trabalhadores cristãos como trabalhadores muçulmanos. The work at Knossos signals the future cooperation of the two creeds under the new regime on the island. A few months earlier, both parties had been shooting each other on sight. A 23 de março de 1900, abriu-se finalmente o sol de Creta, e em poucos dias, o novo século viu uma lenda transformar-se espetacularmente em realidade. Aos 49 anos, após décadas de estudo e de pesquisa, Arthur Evans encontrara uma civilização perdida anterior à Grécia clássica. Anterior à misteriosa Micenas. The extraordinary phenomenon, nothing Greek, nothing Roman. Nay, its great age goes well back to the pre-Mycenaean period. A 5 de abril, somente após 2 semanas de trabalho, Arthur Evans converteu-se no primeiro homem que contemplava ao fim de 3.500 anos o rosto de um antigo filho de Creta. Nem grego, nem micénico. Quem era então? O estudioso inglês Arthur Evans dedicara 20 anos da sua vida a procurar a origem histórica do mito grego. Agora encontrava-a na ilha de Creta. Paredes, solos e objetos de cerâmica de um estilo desconhecido. A obra de uma civilização misteriosa que Duncan Mackenzie examinaria escrupulosamente. Evans was extremely lucky when Mackenzie came with him to Knossos, because I don't think Evans really had a great deal of knowledge about the practicalities of field excavation and how one has to excavate carefully layer by layer in order to determine the chronology of what one is digging. And so Mackenzie's contribution to the excavations here at Knossos was absolutely crucial. Mackenzie chegou à conclusão de que Knossos tinha quase 5.000 anos de antiguidade e que uma grande dinastia governara esta terra até cerca do ano 1400 a.C., quando desapareceu. Evans chamou minoico a este mundo perdido devido ao lendário governante de Creta, o rei Minos. Descobriram o palácio real de um império esquecido. A 13 de abril de 1900, os trabalhadores desenterraram esta elegante câmara no coração do palácio real. Para Evans, era a sala do trono do rei Minos, o trono mais antigo da Europa. Evans imaginava o palácio em todo o seu esplendor.
Evans dedicaria o resto da sua vida e da sua pesquisa ao esplendor do mundo minoico. Os frescos mostram uma sociedade com nobres elegantes e ociosas, com jovens audazes que saltavam por cima dos cornos de vigorosos touros. Nestas vívidas pinturas, Evans viu como a lendária luta de Teseu e do Minotauro ganhava vida. Nestas imagens palacianas que mostravam o touro sagrado, símbolo de virilidade e poder, reproduzem-se mitos eternos. Mitos de touros e da deusa das serpentes. Um palácio consagrado à fé e ao ritual. Evans, I think, was correct to see ritual almost everywhere, and it's something which goes hand in hand with daily life, and if we can understand that, then we're halfway to understanding what Minoan life was really all about. Mas Knossos não era só o templo da religião minoica. Era a sua capital, o centro de administração de um importante império comercial com ligações na Europa, África e Ásia. Evans encontrou enormes depósitos de vasilhas que haviam estado cheias de grãos, mel, azeite e vinho, com milhares de litros de capacidade. Perguntou se estas salas inferiores teriam tido também uma função mais sinistra. With what object were these walled pits constructed? It does not seem unreasonable to recognize in these deep-sunk walled chambers the dungeons of the palace. The longer chamber holding several prisoners, the smaller perhaps for solitary confinement. The groans of these Minoan dungeons may well have found an echo in the tale of Theseus. Knossos é de uma magnitude esmagadora. 1400 salas, muitas mais do que no Palácio de Buckingham, que cobrem uma extensão de 2,5 hectares. Os minoicos tinham inclusive água corrente e um sistema de canalização de condutas 1500 anos mais antigo do que os célebres aquedutos romanos. Uma maravilha da engenharia do mundo antigo. Comodidades das que nem sequer desfrutavam alguns dos compatriotas ingleses de Evans em 1900. Evans acreditava ter encontrado numa das salas a casa de banho da rainha. De novo, transportou-se através do tempo até uma sala elegante e cômoda. Mas para o inglês, a arquitetura não era o mais valioso da antiga Knossos. O mais importante era uma série de tabuinhas que continham uma escrita hieróglifa desconhecida. We have found a kind of baked clay bar, rather like a stone chisel in shape, though broken at one end with script on it and what appear to be numerals. I must have about 700 pieces by now. It's extremely satisfactory, as it's what I came to Crete to find. Evans identificou dois tipos de escrita que chamou linear A e linear B. Mas para as ler, Arthur Evans teria de decifrar o seu fascinante código. Mais convencido de que Knossos e não Micenas era a civilização que precedia a Grécia clássica. Uma capital sem muralhas defensivas, centro de cultura, comodidade e paz, a que se acedia pela estrada mais antiga da Europa. E os minoicos desapareceram. Os seus majestosos palácios desmoronaram-se. Mas porquê?
Para o averiguar, Arthur Evans dedicou toda a sua vida e quase toda a sua imensa fortuna a escavar e estudar totalmente as ruínas de Knossos. Em maio de 1901, os trabalhadores de Evans desenterraram uma das relíquias mais extraordinárias de Knossos. Uns gigantescos blocos de pedra que deviam formar parte de uma magnífica escada. Os homens dedicaram 4 anos de intensos trabalhos a reconstruir a escada. Trata-se de uma das maravilhas arquitetónicas mais importantes da cultura minoica e mede tanto como 4 pisos de altura. Evans estava convencido que havia devolvido à vida a mais antiga e mais brilhante civilização do mundo ocidental. Crete, this comparatively small island left on one side today by all the main lanes of Mediterranean intercourse, was once the starting point and the earliest stage on the highway of European civilization. Mas se os minoicos eram tão poderosos, por que é que se desmoronou o seu império? A resposta talvez se encontre noutro mito, um mito de beleza e de terror. Na ilha de Creta descobrira-se o mundo minoico, desconhecido até princípios do século XX. Em 1908, o seu descobridor, Arthur Evans, construiu uma esplêndida casa no lugar do Palácio de Knossos. Chamou-lhe Villa Ariadne, em homenagem à lendária filha do rei Minos. O labirinto do seu monstruoso irmão, o Minotauro, estava agora totalmente a descoberto. There can be little remaining doubt that this huge building with its maze of corridors and tortuous passages, its medley of small chambers, its long succession of magazines with their blind endings, was in fact the labyrinth for the Minotaur of grisly fame. Aí começava também o mito de Dédalo, arquiteto de Knossos, a quem Minos encerrou no labirinto junto com o seu filho Ícaro. Mas não por muito tempo, como conta a lenda. Daedalus fashioned wings from feathers and wax. He warned his son, "Do not fly too high, or the sun will melt the wings." Icarus did not listen. Exhilarated, he soared higher and higher. He fell to the sea and drowned. As descobertas de Evans assombraram o mundo. Descobrir a base física de um dos mais sedutores mitos antigos. Mas o que Evans não sabia era que em Knossos se podia seguir uma outra lenda. Arthur Evans devolvera à vida uma civilização esquecida. Mas o que o obcecava era a escrita minoica. Não deixou de tentar decifrar esta língua perdida durante o resto da sua vida. Mas não o conseguiu. Não pôde desvendar os segredos das tabuinhas e viu-se obrigado a separar-se da sua amada Knossos durante quase 10 anos. No verão de 1914, o arquiduque da Áustria morreu alvejado nas ruas de Sarajevo. E pouco depois, os Balcãs e por fim toda a Europa e o Mediterrâneo viram-se envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Era
Era impossível continuar com a escavação de Creta. Evans, uma vez mais, regressou à Inglaterra, até ao final da guerra. Durante esse tempo negociou e levou a cabo acordos favoráveis aos conflituosos Estados balcânicos e contribuiu para criar um novo país, a Jugoslávia. O mundo voltava a estar em paz. E então, em 1922, pôde regressar à terra de Minos. Tinha então mais de 70 anos e haviam-lhe otorgado o título de Sir, em reconhecimento pelas suas descobertas na ilha de Creta. Mas a sua obra estava longe de estar terminada. Empreendeu então um dos mais controversos projetos da história da arqueologia. Evans descobriu a antiga Knossos e levaria a cabo a reconstrução do palácio, tal como ele o imaginava na época do seu esplendor. Designou Duncan Mackenzie para supervisionar o restauro. He spent a great deal of time thinking about restoration, but this was only carried out in stages. In a sense, it was rather tentative at the beginning, partly because he wanted to know more about how it should be restored, but also because he really had to wait until reinforced concrete came into use in the 1920s, and it was then that he went rather wild over the restoration. O Palácio de Minos iria ser reconstruído segundo a ideia que o próprio Evans tinha da antiga cultura minoica. O projeto era arrojado e polémico, mas Evans era proprietário de Knossos. E, além disso, gozava de bastante respeito e fortuna para suportar qualquer crítica. Baseou-se tanto nos indícios arqueológicos como na sua imaginação. Deste modo, os futuros visitantes iriam contemplar Knossos, tal como Evans acreditava que devia ter sido há milénios. A antiga Knossos voltaria a ver a luz do dia. Esta cidade que dominara o Mediterrâneo antigo desaparecera sem motivo aparente. Mas porquê? Em 1926, Evans pensou ter encontrado a resposta, quando um forte terremoto sacudiu a ilha e sentiu a fúria do antigo ídolo sagrado dos minoicos. A dull sound rose from the ground like the muffled roar of an angry bull. It is something to have heard with one's own ears the bellowing of the bull beneath the earth. Os restauros de Evans sobreviveram ao terremoto. Evans convenceu-se de que um cataclismo semelhante destruíra Knossos no ano 1400 a.C. Segundo Evans, um dos mistérios estava assim desvendado, mas o outro, das tabuinhas minoicas, não se resolvia. Depois de 30 anos de esforços, Arthur Evans não fora capaz de escutar as vozes do passado silencioso. Sir Arthur ressuscitara o esplendor de um mundo perdido. Uma noite, doente e com febre, desceu a esplêndida escada e entrou numa última e mágica visão da extraordinária civilização que resgatara da eternidade. Tempted in the warm moonlight to look down the staircase well, the whole place seemed to awake to life and movement. Such was the force of the illusion that the priest king, with his plumed crown,
Great ladies, tightly girdled, flounced and corseted. Long-stoled priests, and after them a retinue of elegant and sinewy youths, as if the cupbearer and his fellows had stepped down from the walls, passed and repassed on the flights below. Em 1935, Evans abandonou Creta e despediu-se de Knossos. Terminara a obra da sua vida. Sir Arthur Evans morreu 6 anos depois, rebelde, polémico e indomável até ao fim. Começara com fragmentos de cerâmica e de mitos, e terminara com a descoberta do seu majestoso império. Mas o segredo do desaparecimento do império continuava acoplado à mais sedutora de todas as lendas: o mito da Atlântida. Durante 40 anos, o arqueólogo inglês Sir Arthur Evans esforçou-se por encontrar a realidade histórica oculta atrás do mito grego. Permaneciam sem resposta duas questões sobre os minoicos: a sua escrita e o seu desaparecimento. Depois da morte de Evans, o arqueólogo grego Spiridon Marinatos retomou a sua esteira. Marinatos encontrou a sua primeira pista em 1932. Escavava a estação de Amnisso, na costa setentrional de Creta, uma cidade que Homero descrevera como o porto da Knossos Real. We're at the site of Amnissos, in the center of the north coast of Crete, where Marinatos excavated this marvelous Minoan villa, which has been nicknamed the Villa of the Lilies after the frescoes which were found inside the villa. At one part of the site he found great cut blocks which had been shifted out of place, which he attributed to a tsunami or tidal wave. All around here one finds pieces of pumice which are clearly from this Minoan eruption itself, and even on top of this hill here we today have found pieces of pumice which surely can only have got here with a tsunami or tidal wave. Mas o que pode ter provocado uma onda tão letal? Marinatos deduziu a resposta. A 120 km ao norte de Creta há uma ilha chamada Santorini. Uma ilha que sofrera a agressão de um cataclismo cuja potência deve ter sido centenas de vezes mais forte do que uma bomba atómica. Santorini possui uma paisagem agreste, vulcânica, e as suas escarpas são o que resta depois de uma intensa catástrofe ter destroçado o coração da ilha. Marinatos viu com clareza. A catástrofe que destruiu totalmente o mundo minoico fora o mesmo cataclismo que aparecia descrito na mais famosa de todas as lendas gregas, o continente perdido da Atlântida, documentada pelo mais importante dos filósofos, Platão. In this island of Atlantis had arisen a great and wonderful monarchy, which ruled the whole island as well as many others and parts of the mainland. But afterwards came a time of earthquakes and disasters. In one terrible day and night, Atlantis sank into the sea. Platão descreveu o mito da Atlântida no ano 300 a.C., 400 anos depois da Ilíada de Homero.
1000 anos depois do final do grande Império Minoico. Escreveu Platão um mito ou estava transcrevendo a história? Marinatos afirmou que a lenda era uma recordação distorcida da destruição de Creta e de Santorini. A Atlântida, tal como Platão a descreve, apresenta assombrosas semelhanças com o mundo minoico que Arthur Evans descobriu em Creta. Platão narra repetidamente o fascínio dos Atlantes pelos touros. In the sanctuary of the city, bulls roamed at large. The princes hunted them with wooden staves and ropes, but with no weapons of iron. When the bull was captured, they brought him to a column and slew him over it, drenching the inscription with his blood. Platão descreve a geografia da ilha, que também recorda a de Creta. The whole country was said to be surrounded by mountains which descended toward the sea. The mountains were celebrated for their beauty. Marinatos acreditava que os minoicos eram os habitantes da Atlântida. Estava convencido que em Santorini se escondia um grande segredo que aguardava ser descoberto. Passariam 30 anos antes que pudesse comprovar a sua teoria. Em 1941, a guerra e a destruição de Hitler chegaram às costas de Creta. Centenas de patriotas foram assassinados. A casa de Arthur Evans, Villa Ariadne, foi requisitada como quartel-general nazi. Depois, no final da guerra, uma cruel revolução na Grécia impossibilitou os trabalhos de campo. Marinatos não pôde escavar em Santorini até 1967. O lugar era um campo ermo numa parte baixa da ilha que podia ter escapado ao pior da erupção. Quase de imediato, os trabalhadores de Marinatos descobriram estruturas indubitavelmente minoicas. Jarros pintados em estilo minoico, conservados intactos sob cinzas vulcânicas durante mais de 3000 anos. As casas minoicas de Santorini estão praticamente intactas. Algumas têm 2 pisos. Os frescos conservaram-se na perfeição e mostram a arte e a cultura de um povo desaparecido. Entre os mais conhecidos encontramos o do pescador. Ao contrário das pinturas morais da vida cortesã da Knossos real, os frescos de Santorini exaltam a vida de uma classe média de comerciantes, tal como aparece descrita na Atlântida de Platão. A harmoniosa arte desta antiga civilização reflete os sonhos de um povo vinculado ao mar, de uma terra de marinheiros e comerciantes que coincide de novo com o relato dos Atlantes de Platão. Os seus barcos chegaram às costas do Egito, da Líbia e da Mesopotâmia. São cenas bucólicas, de comércio e de combates. Uma vida delicada e tranquila que foi interrompida de repente
pela erupção vulcânica mais destrutiva da história e de que há memória. Uma explosão tão potente provocou uma cratera de 83 km² no centro da ilha. Uma explosão tão forte que expulsou e lançou pedras e cinzas a centenas de quilómetros de distância. A quase 100 km a sul em Creta, ondas gigantescas provocadas pela explosão arrasaram os portos minoicos. No interior, uma enorme chuva de cinza caiu sobre Knossos. As colheitas perderam-se, o comércio interrompeu-se, o Império sofreu um forte impacto. As pessoas da aldeia escavada por Marinatos fugiram antes do tremendo cataclismo. Não se encontraram corpos. Mas os arqueólogos acreditam que na ilha de Santorini deve haver mais cidades minoicas enterradas sob as cinzas vulcânicas. Em algum lugar devem permanecer ocultos os ossos das aterradas vítimas minoicas de Santorini, abraçadas entre si, enquanto o mundo se desmoronava. Marinatos continuou escavando em Santorini até 1974, quando morreu no próprio lugar. Foi sepultado numa antiga casa minoica para repousar eternamente na antiga Atlântida. Mas em Santorini sobreviveu um mistério suficientemente grande para que outros arqueólogos continuem trabalhando durante muitos anos mais. As costas do mar Mediterrâneo foram testemunhas de civilizações poderosas que gozaram de grande esplendor, que foram conquistadas e que finalmente desapareceram. Todas elas nos deixaram a sua arte para ser admirada e os seus mitos para alimentar os nossos sonhos. As pedras dos antigos monumentos são a prova dos cânticos poéticos, mas cada nova descoberta traz um novo mistério. E um dos maiores. As tabuinhas mudas da grande cultura minoica puderam falar graças à curiosidade de um rapaz de apenas 14 anos. O estudioso inglês Arthur Evans tentara durante décadas decifrar a escrita das tabuinhas encontradas no Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Mas nunca o conseguiu. Contudo, em 1936, quando tinha 85 anos, deu uma conferência sobre as escritas que ele apelidara de Linear A e Linear B, ainda não decifradas, a alunos de uma escola. Entre eles encontrava-se um jovem estudante de 14 anos chamado Michael Ventris, que decidiu nesse mesmo instante que ele decifraria a chave. Levou 16 anos, mas por fim conseguiu. Decifrou a Linear B. During the last few weeks, I've suddenly come to the conclusion that the Knossos and Pinos tablets must, after all, be written in Greek. A difficult and archaic Greek, seeing that it's 500 years older than Homer, and written in a rather abbreviated form, but Greek nevertheless. Ventris fez o aparecimento da cultura ocidental retroceder 1000 anos. Os nomes das tabuinhas de Linear B pertencem a lendas gregas. Heitor, Aquiles, Poseidon, Zeus. O que demonstra que a cultura ocidental não começou com a Acrópole, com Homero ou com Platão, mas com os minoicos. Michael Ventris morreu tragicamente num acidente de automóvel no ano de 1956, antes de poder decifrar a escrita linear A, ainda mais antiga. Por essa razão, a escrita linear A não foi ainda decifrada. Um enigma que permanece sem resolver-se desde há 4000 anos e que deixou de ser um desafio para quem tenta desenterrar o passado e explora o alcance dos mitos clássicos e das lendas históricas, ali onde confluem a realidade e o mistério da passagem do tempo. In the middle of the wine dark sea, there is an isle called Crete, a ravisher of eyes, washed by the sea.
curiosas semelhanças com o mundo minoico que Arthur Evans descobriu em Creta. Platão narra repetidamente o fascínio dos Atlantes pelos touros. In the sanctuary of the city, bulls roamed at large. The princes hunted them with wooden staves and ropes, but with no weapons of iron. When the bull was captured, they brought him to a column and slew him over it, drenching the inscription with his blood. Platão descreve a geografia da ilha, que também recorda a de Creta. The whole country was said to be surrounded by mountains which descended toward the sea. The mountains were celebrated for their beauty. Marinatos acreditava que os minoicos eram os habitantes da Atlântida. Estava convencido que em Santorini se escondia um grande segredo que aguardava ser descoberto. Passariam 30 anos antes que pudesse comprovar a sua teoria. Em 1941, a guerra e a destruição de Hitler chegaram às costas de Creta. Centenas de patriotas foram assassinados. A casa de Arthur Evans, Villa Ariadne, foi requisitada como quartel-general nazi. Depois, no final da guerra, uma cruel revolução na Grécia impossibilitou os trabalhos de campo. Marinatos não pôde escavar em Santorini até 1967. O lugar era um campo ermo numa parte baixa da ilha que podia ter escapado ao pior da erupção. Quase de imediato, os trabalhadores de Marinatos descobriram estruturas indubitavelmente minoicas. Jarros pintados em estilo minoico, conservados intactos sob cinzas vulcânicas durante mais de 3.000 anos. As casas minoicas de Santorini estão praticamente intactas. Algumas têm dois espaços chamados Knossos. At Knossos itself, it was well known that there was an ancient site, and an important one. And the name Knossos is well known from mythology as one of the important cities, the most important city of Crete itself. So he arrived here with the intention of acquiring the land on the ancient site. Talvez debaixo deste prado estivesse a mítica guarida do feroz Minotauro, metade homem, metade touro, descendente bestial da esposa de Minos, Pasífae. Tal era o poder de Minos que pedia a Atenas que oferecesse ao monstro um sanguinário tributo de 7 homens jovens e 7 donzelas, que eram sacrificados para aplacar a ira do rei Minos. Até que o heróico Teseu entrou no labirinto e matou a besta. Evans ansiava escavar o lugar que fora o cenário desta cruel história. Mas a única forma de conseguir a autorização era comprando as terras ao seu proprietário. O regateio pelo terreno durou 6 anos. Café. Δύο καφέδες. Είναι πολλά. Εδώ παίρνεις. Εδώ, από εκεί μέχρι εκεί. Θα τα σκάσεις εδώ πέρα, είναι πολλά τα εκτάρια εδώ πέρα. Τι είναι εδώ. Um período frustrante que se mostrou tremendamente duro para Evans devido à morte da sua mulher. I don't think anyone can ever know what Margaret has been to me. All seems very dark and without consolation.
Em 1897, outro duro golpe. O povo de Creta debatia-se com uma cruel guerra civil. Quando estava prestes a desvendar uma grande descoberta, Arthur Evans teve de regressar à Inglaterra e esperar. No final da guerra, Creta era independente. A escavação foi autorizada e o regateio pela propriedade continuou. To his almost inexhaustible powers of obstruction, I can pay the highest tribute. However, after encountering obstacles and delays of every kind, I was able at the beginning of 1900 to purchase the whole. Evans pediu a um prestigiado arqueólogo que o ajudasse nos trabalhos de escavação. Could you come supervise, under my direction, important excavation, Knossos? Sir Arthur ressuscitara o esplendor de um mundo perdido. Uma noite, doente e com febre, desceu a esplêndida escada e entrou numa última e mágica visão da extraordinária civilização que resgatara da eternidade. Tempted in the warm moonlight to look down the staircase well, the whole place seemed to awake to life and movement. Such was the force of the illusion that the priest-king, with his plumed crown, great ladies tightly girdled, flounced and corseted, long-stoled priests, and after them a retinue of elegant and sinewy youths, as if the cupbearer and his fellows had stepped down from the walls, passed and repassed on the flights below. Em 1935, Evans abandonou Creta e despediu-se de Knossos. Terminara a obra da sua vida. Sir Arthur Evans morreu 6 anos depois, rebelde, polémico e indomável até ao fim. Começara com fragmentos de cerâmica e de mitos, e terminara com a descoberta do seu majestoso império. Mas o segredo do desaparecimento do império continuava acoplado à mais sedutora de todas as lendas: o mito da Atlântida. Durante 40 anos, o arqueólogo inglês Sir Arthur Evans esforçou-se por encontrar a realidade histórica oculta atrás do mito grego. Permaneciam sem resposta duas questões sobre os minoicos: a sua escrita e o seu desaparecimento. Depois da morte de Evans, o arqueólogo grego Spiridon Marinatos retomou a sua esteira. Marinatos encontrou a sua primeira pista em 1932. Mas em Santorini sobreviveu um mistério suficientemente grande para que outros arqueólogos continuem trabalhando durante muitos anos mais. As costas do mar Mediterrâneo foram testemunhas de civilizações poderosas que gozaram de grande esplendor, que foram conquistadas e que finalmente desapareceram. Todas elas nos deixaram a sua arte para ser admirada e os seus mitos para alimentar os nossos sonhos. As pedras dos antigos monumentos são a prova dos cânticos poéticos, mas cada nova descoberta traz um novo mistério. E um dos maiores. As tabuinhas mudas da grande cultura minoica puderam falar graças à curiosidade de um rapaz de apenas 14 anos.
estudioso inglês Arthur Evans tentara durante décadas decifrar a escrita das tabuinhas encontradas no Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Mas nunca o conseguiu. Contudo, em 1936, quando tinha 85 anos, deu uma conferência sobre as escritas que ele apelidara de Linear A e Linear B, ainda não decifradas, a alunos de uma escola. Entre eles encontrava-se um jovem estudante de 14 anos chamado Michael Ventris, que decidiu nesse mesmo instante que ele decifraria a chave. Levou 16 anos, mas por fim conseguiu. Decifrou a Linear B. During the last few weeks, I've suddenly come to the conclusion that the Knossos and Pylos tablets must, after all, be written in Greek, a difficult and archaic Greek, seeing that it's 500 years older than Homer, and written in a rather abbreviated form, but Greek nevertheless. Ventris fez o aparecimento da cultura ocidental retroceder 1000 anos. Os nomes das tabuinhas de Linear B pertencem a lendas gregas: Heitor, Aquiles, Poseidon, Zeus. O que demonstra que a cultura ocidental não começou com a Acrópole, com Homero ou com Platão, mas com os minoicos. Michael Ventris morreu tragicamente num acidente de automóvel no ano de 1956, antes de poder decifrar a escrita linear A, ainda mais antiga. Por essa razão, a escrita linear A não foi ainda decifrada. Um enigma que permanece sem resolver-se desde há 4000 anos e que deixou de ser um desafio para quem tenta desenterrar o passado e explora o alcance dos mitos clássicos. Foi então que o jovem Evans entrou na liça. Aos 30 anos havia deixado a sua marca como estudioso e também como um aventureiro bastante audaz. Em 1882, o inquieto Evans cumpriu pena num cárcere bósnio pelo seu apoio a grupos radicais que tentavam derrubar o domínio austríaco. A vida de Oxford, comparada com estas aventuras, enfadava-o. Desejava iniciar outra grande empresa e as recentes descobertas na Grécia proporcionaram-lhe a desculpa de que necessitava. O que motivou o entusiasmo de Evans foram as incríveis descobertas de um alemão chamado Heinrich Schliemann. Schliemann seguira uma pista com quase 3000 anos de antiguidade. A pista fornecida por Homero, o grande poeta cego, autor da obra-prima considerada a primeira epopeia do mundo ocidental, a Ilíada. A crónica do sangrento assalto grego à cidade-estado de Troia, para resgatar a bela Helena. Uma missão desesperada que se tornou vitoriosa quando os gregos enganaram os troianos e entraram na cidade escondidos dentro de um gigantesco cavalo de madeira. Em 1873, Heinrich Schliemann, com a Ilíada numa mão e uma pá na outra, anunciou que ia encontrar as ruínas da antiga Troia, na atual Turquia. O arqueólogo alemão pôs a descoberto uma grande cidade enterrada sob milénios de escombros, uma cidade que, segundo ele, só podia ser Troia. E enquanto a sua mulher usava um valiosíssimo tocado encontrado nas ruínas, Schliemann apregoava o renascimento de Helena, de Troia. O mito troiano tornara-se realidade. Mas Arthur Evans dirigiu-se até à última descoberta de Schliemann, a mais espetacular: Micenas, a cidade mística do esplendor grego. Segundo Homero, Micenas era a cidadela do grande rei Agamenon, que dirigiu o ataque grego a Troia. Uma fortaleza cujas inquietantes e imensas muralhas eram obra do gigante Cíclope. De novo, as palavras de Homero permitiram que Schliemann efetuasse descobertas incríveis. Túmulos de... Evans tinha uma pista e começou a investigar mais.
Ano após ano viajou para a Grécia para encontrar indícios de uma cultura anterior à que construiu a Acrópole. Em 1892, escreveu à sua mulher Margaret, em Inglaterra, sobre uma incrível descoberta. Yesterday, I was grubbing below the Acropolis and picking out fragments of pre-Mycenaean vases, which no one here seems to have heeded before. Uma pista que sugeria que antes da época dourada da Grécia tinha existido outra igualmente importante, mas totalmente desconhecida para os modernos historiadores. Evans procurou mais objetos pré-clássicos nos mercados gregos. Encontrou umas pequenas pedras gravadas num trabalho parecido com um anel com o polvo de Micenas. Quando perguntou de onde procediam estas pedras, verificou que não eram de Micenas, no continente grego, mas sim de uma ilha recôndita, a 320 km de distância: Creta. Creta, uma ilha mágica, lendária. A sua incomparável beleza e o seu poderoso rei aparecem também descritos nos poemas homéricos. In the middle of the wine-dark sea, there is an isle called Crete, a ravisher of eyes, washed by the sea. On Crete are many cities. The greatest is Knossos, where King Minos ruled, in council with mighty Zeus. Segundo a mitologia grega, Zeus, rei dos deuses, disfarçou-se de touro e violou a mortal Europa. Europa deu à luz 3 filhos. Um deles foi Minos, destinado a governar os mares com a primeira armada do mundo. Seguindo as tabuinhas minoicas, o mito de Minos levou Arthur Evans ao sul. Em Creta chegaria ao encontro entre o mito e a realidade. Entraria no fantástico reino de Minos. Uma terra arrasada pelo conflito entre os muçulmanos no poder e a maioria cristã. Pouco restava do passado esplendoroso de que a ilha gozara. Alô, Cresci. Alô. Thank you. Alô, Evans encontrou o que procurava. Mais pedras gravadas, como as que havia visto no mercado de Atenas. Gemas antigas das aldeãs luziam como amuletos. How much, ma'am? 10 drachmes. The engraved gems show that there was here a considerable perfection in art, and excavation may bring untold treasures to light. The golden age of Crete lies far beyond the limits of the historical period. Evans trocou a aventura pela arqueologia, guiado como Schliemann por Homero. A sua busca levou-o até uma planície coberta de erva, onde, segundo a lenda, se erguera um palácio chamado Knossos. At Knossos itself, it was well known that there was an ancient site, and an important one. And the name Knossos is well known from mythology as one of the important cities, the most important city of Crete itself. So he arrived here with the
intention of acquiring the land on the ancient site. Talvez debaixo deste prado estivesse a mítica guarida do feroz Minotauro, metade homem, metade touro, descendente bestial da esposa de Minos, Pasífae. Tal era o poder de Minos que pedia a Atenas que oferecesse ao monstro um sanguinário tributo de 7 homens jovens e 7 donzelas, que eram sacrificados para aplacar a ira do rei Minos. Até que o heróico Teseu entrou no labirinto e matou a besta. Evans ansiava escavar o lugar que fora o cenário desta cruel história. Mas a única forma de... Na ilha de Creta descobrira-se o mundo minoico, desconhecido até princípios do século XX. Em 1908, o seu descobridor, Arthur Evans, construiu uma esplêndida casa no lugar do Palácio de Cnossos. Chamou-lhe Villa Ariadne, em homenagem à lendária filha do rei Minos. O labirinto do seu monstruoso irmão, o Minotauro, estava agora totalmente a descoberto. There can be little remaining doubt that this huge building with its maze of corridors and tortuous passages, its medley of small chambers, its long succession of magazines with their blind endings, was in fact the labyrinth for the Minotaur of grisly fame. Aí começava também o mito de Dédalo, arquiteto de Cnossos, a quem Minos encerrou no labirinto junto com o seu filho Ícaro. Mas não por muito tempo, como conta a lenda. Daedalus fashioned wings from feathers and wax. He warned his son, "Do not fly too high, or the sun will melt the wings." Icarus did not listen. Exhilarated, he soared higher and higher. He fell to the sea and drowned. As descobertas de Evans assombraram o mundo. Descobrir a base física de um dos mais sedutores mitos antigos. Mas o que Evans não sabia era que em Cnossos se podia seguir uma outra lenda. Arthur Evans devolvera à vida uma civilização esquecida. Mas o que o obcecava era a escrita minoica. Não deixou de tentar decifrar esta língua perdida durante o resto da sua vida. Mas não o conseguiu. Não pôde desvendar os segredos das tabuinhas e viu-se obrigado a separar-se da sua amada Cnossos durante quase 10 anos. No verão de 1914, o arco dos nossos sonhos. As pedras dos antigos monumentos são a prova dos cânticos poéticos. Mas cada nova descoberta traz um novo mistério. E um dos maiores. As tabuinhas mudas da grande cultura minoica puderam falar graças à curiosidade de um rapaz de apenas 14 anos. O estudioso inglês Arthur Evans tentara durante décadas decifrar a escrita das tabuinhas encontradas no Palácio de Cnossos, na ilha de Creta. Mas nunca o conseguiu. Contudo, em 1936, quando tinha 85 anos, deu uma conferência sobre as escritas que ele apelidara de Linear A e Linear B, ainda não decifradas, a alunos de uma escola.
Entre eles encontrava-se um jovem estudante de 14 anos chamado Michael Ventris, que decidiu nesse mesmo instante que ele decifraria a chave. Levou 16 anos, mas por fim conseguiu. Decifrou a linear B. During the last few weeks, I've suddenly come to the conclusion that the Knossos and Pylos tablets must, after all, be written in Greek, a difficult and archaic Greek, seeing that it's 500 years older than Homer, and written in a rather abbreviated form, but Greek nevertheless. Ventris fez o aparecimento da cultura ocidental retroceder 1000 anos. Os nomes das tabuinhas de linear B pertencem a lendas gregas: Heitor, Aquiles, Poseidon, Zeus. O que demonstra que a cultura ocidental não começou com a Acrópole, com Homero ou com Platão, mas com os minoicos. Michael Ventris morreu tragicamente num acidente de automóvel no ano de 1956, antes de poder decifrar a escrita linear A, ainda mais antiga. Por essa razão, a escrita linear A não foi ainda decifrada. Um enigma que permanece sem resolver-se desde há 4000 anos e que deixou de ser um desafio para quem tenta desenterrar o passado e explora o alcance dos mitos clássicos e das lendas históricas, ali onde confluem a realidade e o mistério da passagem do tempo. In the middle of the wine dark sea, there is an isle called Crete, a ravisher of eyes, washed by the sea. Evans acreditava que devia ter sido há milénios. A antiga Knossos voltaria a ver a luz do dia. Esta cidade que dominara o Mediterrâneo antigo desaparecera sem motivo aparente. Mas porquê? Em 1926, Evans pensou ter encontrado a resposta, quando um forte terremoto sacudiu a ilha e sentiu a fúria do antigo ídolo sagrado dos minoicos. A dull sound rose from the ground like the muffled roar of an angry bull. It is something to have heard with one's own ears, the bellowing of the bull beneath the earth. Os restauros de Evans sobreviveram ao terremoto. Evans convenceu-se de que um cataclismo semelhante destruíra Knossos no ano 1400 a.C. Segundo Evans, um dos mistérios estava assim desvendado, mas o outro, das tabuinhas minoicas, não se resolvia. Depois de 30 anos de esforços, Arthur Evans não fora capaz de escutar as vozes do passado silencioso. Sir Arthur ressuscitara o esplendor de um mundo perdido. Uma noite, doente e com febre, desceu a esplêndida escada e entrou numa última e mágica visão da extraordinária civilização que resgatara da eternidade. Tempted in the warm moonlight to look down the staircase well, the whole place seemed to awake to life and movement. Such was the force of the illusion that the priest, well known from mythology as one of the
important cities, the most important city of Crete itself. So he arrived here with the intention of acquiring the land on the ancient site. Talvez debaixo deste prado estivesse a mítica guarida do feroz Minotauro, metade homem, metade touro, descendente bestial da esposa de Minos, Pasífae. Tal era o poder de Minos que pedia a Atenas que oferecesse ao monstro um sanguinário tributo de 7 homens jovens e 7 donzelas, que eram sacrificados para aplacar a ira do rei Minos. Até que o heróico Teseu entrou no labirinto e matou a besta. Evans ansiava escavar o lugar que fora o cenário desta cruel história. Mas a única forma de conseguir a autorização era comprando as terras ao seu proprietário. O regateio pelo terreno durou 6 anos. Café. 2 καφέδες. Είναι πολλά. Εδώ να παίρνεις. Εδώ, από εκεί μέχρι εκεί. Θα τα σκάσεις εδώ πέρα, είναι πολλά τα εκτάρια εδώ πέρα. Κοίτα εδώ. Um período frustrante que se mostrou tremendamente duro para Evans devido à morte da sua mulher. I don't think anyone can ever know what Margaret has been to me. All seems very dark and without consolation. Em 1897, outro duro golpe, o povo de Creta debatia-se com uma cruel guerra civil. Quando estava prestes a desvendar uma grande descoberta, Arthur Evans teve de regressar à Inglaterra e esperar. No final da guerra, Creta era independente. A escavação foi autorizada e o regateio pela propriedade continuou. To his almost inexhaustible powers of obstruction, I can pay the highest tribute. However, after encountering obstacles and delays of every kind, I was able at the beginning of 1900 to purchase the whole. Evans pediu a um prestigiado arqueólogo que o ajudasse nos trabalhos de escavação. Could you come supervise, under my direction, important excavation, Knossos? Personal affair terms, 4 months, £60, and all expenses paid. To begin at once, Evans. Foi assim que Duncan Mackenzie supervisionaria a antiga Knossos voltaria a ver a luz do dia. Esta cidade que dominara o Mediterrâneo antigo desaparecera sem motivo aparente. Mas porquê? Em 1926, Evans pensou ter encontrado a resposta, quando um forte terremoto sacudiu a ilha e sentiu a fúria do antigo ídolo sagrado dos minoicos. A dull sound rose from the ground like the muffled roar of an angry bull. It is something to have heard with one's own ears, the bellowing of the bull beneath the earth. Os restauros de Evans sobreviveram ao terremoto. Evans convenceu-se de que um cataclismo semelhante destruíra Knossos no ano 1400 a.C. Segundo Evans, um dos mistérios estava assim desvendado, mas o outro, das tabuinhas minoicas, não se resolvia. Depois de 30 anos de esforços, Arthur Evans não fora capaz de escutar as vozes do passado silencioso. Sir Arthur ressuscitara o esplendor de um mundo perdido. Uma noite, doente e com febre,
desceu a esplêndida escada e entrou numa última e mágica visão da extraordinária civilização que resgatara da eternidade. Tempted in the warm moonlight to look down the staircase well, the whole place seemed to awake to life and movement. Such was the force of the illusion that the priest-king, with his plumed crown, great ladies tightly girdled, flounced and corseted, long-stoled priests, and after them a retinue of elegant and sinewy youths, as if the cupbearer and his fellows had stepped down from the walls, passed and repassed on the flights below.